Bem, olá, eu sou a Bianca Alves, sou aqui do segundo ano de Mecatrônica e hoje eu tô aqui com as meninas pra gente falar um pouquinho sobre a norma ASTMF 3302. Bem, essa norma, a ASTMF 3302, apresenta especificações sobre a fabricação de aditivos para componentes através do processamento das ligas de titânio. Esses componentes são fabricados e utilizados nas aplicações que precisam de propriedades mecânicas semelhantes à dos produtos forjados. Esses produtos eles podem precisar de um pós-processamento. Mas o que seria um pós-processamento? Bem, eles servem para dar o acabamento na superfície e nas dimensões, e esses requisitos eles podem ser supridos pelo polimento da peça. É importante lembrar que essas especificações são destinadas à utilização de compradores ou de produtores dos materiais de titânio, e eles servem para assegurar a propriedade dos objetos, o que é muito importante. Exceto em situações contrárias, todas as condições elas devem ser cumpridas em cada uma das seções da norma. Outro ponto que é importante ressaltar é que essa norma foi desenvolvida de acordo com os princípios internacionalmente reconhecidos. Esses componentes, eles precisam ter um plano de fabricação. Esse plano ele deve incluir, por exemplo, as máquinas, o sistema de controle de fabricação, o programa de certificação, deve incluir formas de identificar os mecanismos. Isso inclui a versão do software da máquina, o sistema de controle de fabricação automatizado, o ambiente da câmara de construção, o condicionamento do dispositivo e a informação de calibração da máquina qualificada. Também é importante assegurar a rastreabilidade dos ficheiros digitais e do histórico de design dos componentes, assim como o procedimento de pós-processamento. Os procedimentos de qualificação exigem ciclos de construção, que os modelos de teste de propriedade mecânica são preparados para medir. Nos testes, pontos importantes são a localização, a orientação da plataforma da construção, número de amostras para cada composição de atributo da máquina, a relação entre o resultado dos testes de amostras e a qualidade dos materiais. Todos esses itens são incluídos na parte do procedimento da qualificação. Na parte de material de alimentação, o material usado aqui é o pó metálico pré-ligado. Esse pó ele deve ter uma distribuição granulométrica, a forma, a densidade e a taxa de fluxos aceitáveis para o processo. E essa taxa e todos esses outros pontos eles são combinados com o cliente. O pó metálico ele não pode ter impurezas, então qualquer lote ou mistura de pó que tenha sido usado antes será considerado como pó usado. O pó usado é permitido, exceto se o comprador contrariar. E o grau de reutilização desse pó ele deve ser combinado entre o vendedor e o comprador. Oi, gente, eu me chamo Bruna. Hoje eu vou abordar os seguintes temas. Vou falar um pouco do processamento, da composição química presente na nossa norma. Além disso, eu vou falar um pouco da microestrutura. E na penúltima coisa, eu vou falar sobre um pouco as propriedades mecânicas. E já no último tópico, eu vou falar sobre o pós-processamento térmico. Bom, como eu disse antes, eu vou falar primeiramente sobre o processo. Bom, o processo ele será conduzido de acordo com as normas aplicadas ou conforme o acordado. Os materiais de teste para garantia da qualidade serão construídos, né, e testados de acordo com a secção 11 em cada ciclo de construção. Se houver acordo, poderão ser produzidas amostras, né, de garantia antes e depois de um ciclo de produção, em vez de uma base por ciclo de construção. As alterações, né, admissíveis de parâmetro ou processos e a extensão da intervenção externa durante o ciclo de construção devem ser informadas no plano de fábrica e todas as alterações devem ser monitoradas e registradas. Quando o acordado, podem ser feitas alterações ao plano de fabricação sem a requalificação. Bom, agora eu vou falar da avaliação da composição química. A composição química dos componentes, as BUID, eu pesquisei, né? Essa gíria é meio que traduzida por português, significa como construir.
ela é muito utilizada por engenheiros, arquitetos, né? Que mostra a planta dos projetos e tal. E essa gíria, ela deve estar de acordo com os requisitos especificados na tabela 2, como vocês podem estar vendo abaixo. E o carbono ele deve ser determinado em conformidade com o método de ensaio E1941. Além disso, poderão ser utilizados métodos analíticos alternativos se o fornecedor e o comprador concordarem. Eles precisarão consultar o guia E2626. E a análise de elementos não listados na tabela 2 não é necessária para certificar conformidade com essa especificação. Agora, já que eu terminei de falar um pouco sobre a tabela 2, eu vou falar sobre a microestrutura. A caixa alfa não deve ser detectada nos componentes finais em forma de rede quando examinados metalograficamente com uma ampliação de 100 vezes. O requisito de caixa alfa para componentes em forma de rede próxima deve ser de acordo entre o fornecedor e o comprador, né? E quando as subsequentes operações de pós-processamento forem adequadas para remover todas as caixas alfas, os requisitos microestruturais e a frequência dos exames devem ser combinados. Bom, agora eu já cheguei na penúltimo tópico, que é propriedades mecânicas. As amostras de ensaio de tensão devem ser preparadas, né, conforme o método de ensaio E8/E8M, antes ou depois do pós-processamento térmico, conforme o combinado. Os materiais utilizados para o teste de tensão devem ser feitos a partir da deposição, né, do granel, que maquinados a partir da barra ou retirado de espécimes com forma de rede próxima e construído em orientação XYZ, conforme o ISO/ASTM 52921, ou outras orientações fornecidas pelo comprador. As propriedades mecânicas das amostras de ensaio podem variar devido a fatores como a localização da amostra na plataforma, a orientação do modelo de ensaio, o número de peças, né, na plataforma, e se o modelo de ensaio não estiverem muito próxima da forma da rede ou maquinados a partir de blocos maiores, deve ser combinado entre as partes. Bom, agora eu falarei sobre o penúltimo tópico, que é o pós-processamento térmico. Os componentes da condição SR devem ser aliviados, né, da tensão, conforme o acordado. O alívio da tensão é opcional, né, para outras condições e é aceitável considerar o material processado via feixe de eletrões, começando nas condições de esfriamento, de tensões sem pós-processamento térmico adicional. O alívio de tensões pode ser efetuado enquanto os componentes estão ligados à plataforma de construção e alguns estresses residuais podem permanecer em função do processamento do alívio de tensões. Oi, eu sou a Mariana e eu vou começar falando sobre a condição. Os componentes A, G e D devem ser tratados em solução e envelhecidos de acordo com a AMS 2801, a menos que os componentes sejam resfriados com gás inerte ou arrefecidos a ar durante o processo de tratamento térmico da solução. A prensagem isostática quente deve ser utilizada para componentes HIP de condição e pode ser utilizada para outras formas. Processar componentes sobre a atmosfera inerte a não menos de 100 MPa, dentro da gama de 895 a 955 graus Celsius. Tem que manter a temperatura selecionada dentro de 615 graus Celsius durante pelo menos 180 minutos e arrefecer sob atmosfera inerte a menos de 425 graus Celsius, exceto se o comprador for contrário.
Os requisitos geométricos, eles devem ser construídos conforme foi acordado entre o fornecedor e o comprador. Se os resultados de qualquer teste, de qualquer método de inspeção, incluindo o S2 e S16, sobre um componente não estiver conforme os requisitos da especificação, pode ser feito um novo teste por opção do fornecedor. Todos os resultados de ensaio podem ser comunicados ao comprador. Se algum dos resultados no novo ensaio não estiver de acordo com os requisitos da presente especificação, o material vai ser rejeitado conforme a secção 16. Se os componentes não estiverem conforme a especificação ou as modificações que foram feitas não forem autorizadas pelo comprador, serão rejeitadas. Na certificação, o fornecedor ele deve fazer um certificado de acordo, incluindo um certificado de ensaio no momento da expedição, declarando que os produtos foram fabricados e testados de acordo com a especificação. O componente deve ser identificado conforme combinado, exceto se o comprador discordar. Os componentes adquiridos ao abrigo dessa especificação devem ser embalados de acordo com a prática normal ou a prática D3951 do fornecedor. Os fornecedores de componentes de pó metálico devem manter um programa de qualidade conforme definido no ASQ-C1 ou outros sistemas de gestão de qualidade reconhecidos. Bem, esse foi o nosso seminário sobre a norma ASTM-F 3302. Eu espero que a gente tenha conseguido falar tudo de uma forma clara e ter compartilhado as informações de uma forma compreensível. É isso e até o próximo trabalho, se houver algum.